Minha gente, é assim que ele fala, né? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação. Ele tem cultura. Ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Cada um de nós pode e deve colorir. Colorir é a esperança. Imagina acordar e descobrir que todo o seu dinheiro foi congelado, que o sonho da casa própria, da faculdade dos filhos, do seu pequeno negócio simplesmente desapareceu. Não foi ficção. Aconteceu em março de 1990. O Brasil viveu um dos episódios mais traumáticos de toda a sua história econômica. Essa é a história do confisco da poupança. Era 16 de março de 1990 e o Brasil viu o primeiro presidente eleito por voto direto tomar posse do cargo. Está descendo nesse momento do Rolls Royce, cumprimenta algumas autoridades. E vai subir a rampa nesse momento para fazer o juramento à Constituinte e sair daqui já como o novo presidente do Brasil. 2 dias depois, no dia 18, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, foi à TV dar o fatídico anúncio. Como ficam os reajustes dos aluguéis e das prestações da casa própria com as novas medidas econômicas do governo? Veja as explicações da ministra Zélia Cardoso de Mello. Os contratos da casa própria não haverá nenhuma modificação, eles continuarão a ser regulados da maneira como estavam sendo regulados até hoje. Por isso que eu digo, o plano é muito simples, quer dizer, diferentemente dos outros, em que tinha tablita, tinha conversão, tinha um índice diferente, outro índice que mudou e o vetor e sumiu com um pedaço da inflação, esse não tem nada disso. Não tem tablita, não tem conversão e os índices continuam a existir. Todo mundo vai poder olhar no fim do mês e ver lá o IPC, o INPC, o IGP, todos os índices e mais um que vai reger especificamente a prefixação de preços e salários. Era como se o governo tivesse apertado um botão de congelar o Brasil. As filas se formavam nas portas dos bancos, as pessoas não sabiam se podiam manter suas empresas abertas, pagar funcionários, fazer suas compras. E o que mais assustava era isso. Quando o dinheiro voltaria e se voltaria? Você podia sacar apenas 50 mil cruzados novos e o resto congelado por 18 meses. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O que antes era seu passou a ser do Estado, em nome da luta contra a inflação. Para entender o que levou a esse cenário, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Nos anos 80, o Brasil vivia uma hiperinflação. Há alguns meses, o salário perdia o valor em questão de dias. As pessoas corriam para o mercado logo que recebiam. Cada semana, o preço da carne, do arroz e do pão subia. Vários planos econômicos foram tentados. Plano Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser. Nenhum deu certo. Quando o Collor assumiu, a inflação estava em 80% ao mês. Era impossível manter a estabilidade. O Brasil estava afundando e o governo Collor decidiu dar um choque. Literalmente um bloqueio total da liquidez. A economia brasileira parecia um carro sem freio descendo uma ladeira íngreme. A cada dia que passava, o salário derretia. O chamado Plano Collor foi um conjunto de medidas econômicas radicais. A primeira delas foi o confisco das poupanças e contas correntes com dinheiro acima de 50 mil cruzados novos. O argumento era retirar o dinheiro da economia para dar uma segurada na inflação. A lógica era a seguinte: se o povo não tem dinheiro para gastar,
os preços vão ficar estabilizados. Mas tinha mais: congelamento de preços, privatizações, cortes de benefícios e cortes de salário. O grande problema é que o governo cortou o dinheiro da população, mas continuou gastando o seu. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina e tirando a água do povo. O governo tentou tirar a confiança do povo brasileiro, apostando na cura da inflação. Mas será que deu certo? As consequências foram devastadoras. As famílias que haviam guardado dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro, pagar uma cirurgia, acabaram perdendo tudo. Pequenos empresários não conseguiam pagar salários. Pequenas empresas foram extintas da noite para o dia. Teve até quem tentou entrar na justiça. Alguns ganharam, mas a maioria não. E sabe o que é o mais cruel de tudo isso? Mesmo com o bloqueio, a inflação continuou subindo. O plano gerou desemprego, revolta social e recessão. E esse foi o cenário que o Brasil começou nos anos 90. Era como se o país tivesse congelado junto. Os botes salva-vidas estavam acabando e o Titanic não parava de afundar. E você deve estar se perguntando, o confisco ao menos funcionou? E a resposta curta é não. E por que não deu certo? Não houve um corte real dos gastos públicos e o plano ele agiu sobre a consequência e não sobre a causa da inflação. A inflação até caiu nos primeiros meses, mas logo depois voltou a subir. Em 1991, a inflação acumulada foi de 470%. E o dinheiro que foi devolvido, com a correção de 6% ao ano, não pagava de longe a perda do valor da moeda. O brasileiro até recebeu seu dinheiro de volta, mas já totalmente desvalorizado, com a perda real absurda. Era como se você recebesse uma pizza fria e embolorada, depois de pagar por ela quentinha e gostosa. O brasileiro foi punido pelos erros do Estado e mesmo assim a inflação continuou subindo. O descongelamento do dinheiro foi feito em etapas. A cada mês uma parte do dinheiro era liberada. Mas o estrago já estava feito. Empresas haviam quebrado e a confiança do povo no sistema bancário evaporou. O mais grave, criou-se uma cultura de medo que persiste até hoje nas pessoas que passaram por isso. Por anos, os brasileiros preferiam guardar o seu dinheiro em casa, comprar dólar ou comprar bens. Porque a confiança no sistema, essa sim foi congelada e nunca mais voltou. Agora vem a pergunta que não quer calar. Isso pode acontecer de novo? E a resposta é sim, mas não da mesma forma. O governo, por lei, pode criar sim mecanismos de bloqueio. Em tempos de crise, medidas extremas podem ser adotadas. E você, cidadão comum, é sempre o primeiro a pagar a conta. Por isso é fundamental entender a nossa história, para exigir responsabilidade, transparência e proteger o seu patrimônio. E como que a gente pode se proteger de acordo com o que a gente aprendeu? A resposta curta é: dá pra gente se proteger, mas se o Estado quiser, ele vai tomar. Então, o que você pode fazer é ficar de olho nas mudanças da sociedade. O confisco do Plano Collor foi mais que um erro econômico. Foi uma batida na confiança do povo brasileiro. Milhões de brasileiros perderam não só o sonho, mas também a estabilidade e a esperança. E tudo isso em nome de um plano que não combateu o que diria que era para rebater. Aprender com o passado é o único jeito de não repeti-lo no futuro. E se você chegou até aqui, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o conteúdo para que a gente nunca se esqueça dessa história do Brasil. Se você não viveu o confisco, talvez não tenha medo de deixar o dinheiro no banco, mas isso é algo que quem viveu nunca mais vai se esquecer. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e até o próximo.